E em quinto e último lugar, nós entramos aqui na última parábola, que vai dos versos 45 ao 51. Veja, essa parábola, ela é muito simples. Ela fala de um senhor que é proprietário de algo, de uma terra, de uma fazenda, enfim. Ele chama os seus servos, comissiona um para ser dispenseiro ou mordomo. Ele chama um escravo para ser dispenseiro ou mordomo, como queira. E esse mordomo, ele ficaria para cumprir a função de ir na despensa, pegar os alimentos e alimentar os demais servos. Nessa parábola, existem dois tipos de servos. O primeiro servo é o servo bom, é o servo diligente, é o servo prudente, que quando o seu senhor chama, que vai fazer uma viagem e vai deixar ele para tomar de conta dos seus negócios, ele é comissionado a cuidar dos demais servos. E o que ele faz? Age com bondade, com prudência, com diligência. Ele cumpre o seu papel pelo qual ele foi comissionado. E quando nós lemos a parábola, nós vemos que quando o seu senhor volta, o senhor vê aquele bom trabalho, diz: bom servo, vou te colocar como comandante de outras coisas. Ou seja, ele é promovido de cargo. Em contrapartida, aqui no pensamento da parábola, também existe um servo mau, ao qual, quando percebe que seu senhor viajou para uma terra longínqua e começa a demorar, ele diz para si mesmo, veja bem, no verso 49, olha o que ele diz para si mesmo. Verso 48 e 49. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, olha o que ele passa a fazer, a espancar seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios. Ele pensa consigo mesmo, meu senhor foi lá para São Paulo, né? Vai demorar, eu estou aqui, eu quem mando no pedaço, agora eu vou fazer do jeitinho que eu quero. E aí começa a beber, a espancar os seus amigos ali, que eram servos também, escravos, começa a agir de forma má. E aí, no final do texto, vai dizer que quando o Senhor volta, vê aquilo e diz servo mau. E pune aquele servo, alguma das traduções aí está, cortar ao meio. Realmente, nessa época, os reis, os proprietários de escravos, tinham essa prática de mandar realmente ter poder sobre a vida do escravo. E às vezes ele batia, às vezes ele matava e por aí vai. É por isso que Jesus usa essa linguagem aqui. Mas, irmãos, a lição é clara. Devemos ser servos prudentes. E aqui eu vou encerrar com duas aplicações. A primeira é, como anda as nossas vidas ministeriais? Como anda a sua vida de pastoreio? Às vezes a gente recebe um chamado de Deus, começa a pastorear, e com o passar do tempo, nós seres humanos tendemos a diminuir na qualidade do nosso serviço. E começamos a negligenciar aquele rebanho que Deus nos deu, não pregamos como deveríamos pregar, não cuidamos como deveríamos cuidar, e acabamos fazendo como nós queremos, de forma negligente. Mas isso também não só serve para pastores, para pregadores, serve também para ministros de louvores, para pessoas que futuramente vão cuidar de células, serve para pais de família que pensam que botar a comida dentro de casa já é o suficiente, pode negligenciar o seu tempo com sua esposa, com seus filhos, com conversa, com carinho, com amor, com cuidado, serve para qualquer coisa pela qual passa na sua cabeça aqui e agora. Não negligencie nada
que Deus colocou na sua mão. Faça como se fosse a primeira vez. Dê o seu melhor. Sempre. Quando nosso Senhor voltar, como Ele nos achará? Como servo bom e fiel ou como um mau servo? E para encerrarmos, irmãos, como anda a nossa vida de santidade? É outro tema também que às vezes nós esquecemos. Como anda o guardar dos nossos olhos? O cuidado com as palavras que nós falamos? Como anda a nossa vida de oração, de leitura da palavra? Como anda a nossa vida nesse aspecto, nesse âmbito? Porque eu não creio, irmãos, que nós seremos servos de Deus fiéis aqui na terra sem orarmos, sem lermos a Bíblia, sem termos vida devocional. E isso é uma coisa que com facilidade nós tendemos a negligenciar. A gente coloca os afazeres de casa, o trabalho, às vezes a família, às vezes um futebol, às vezes a musculação, seja lá, todas as atividades na frente da principal, que é a nossa vida com Deus. Portanto, meus irmãos, essa é a mensagem dessa manhã. Que todos vocês meditem sobre a segunda vinda de Cristo.